Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Liga da Conferência, qualificação semifinais, temos a equipe do Basaksehir contra a equipe do Viking. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa 64 de final, temos a equipe do Barnsley contra a equipe do Fleetwood. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa 64 alvo de final, temos a equipe do Cheltenham contra a equipe do Exeter. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa 64 alvo de final, temos a equipe do Huddersfield contra a equipe do Leicester. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Europa, Supercopa da UEFA final, temos a equipe do Paris Saint-Germain contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa 64 alvo de final, temos a equipe do Birmingham contra a equipe do Sheffield United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar seco. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra, primeira vez, encerramento da terceira rodada, temos a equipe do Cucuta contra a equipe do Quindio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores às oitavas de final, temos a equipe do Cerro Porteño contra a equipe do Estudiantes. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana às oitavas de final, temos a equipe do Bolívar contra a equipe do Cesciano. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Bolívia divisão profissional, temos a equipe do Aurora contra a equipe do Blooming. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Argentina, a Copa da Argentina às oitavas de final, temos a equipe do Atlético Tucumã contra a equipe do Newell's Boys. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia, a primeira fase final, temos a equipe do Real Cundimarca contra a equipe do Tolima. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores oitava de final, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 14º
14º palpite, ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, oitava de final, temos a equipe do Alianza Lima contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite, ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, oitava de final, temos a equipe da Universidade de Chile contra a equipe do Independente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite, agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da 7ª rodada, temos a equipe do Deportivo Cali contra a equipe do Magdalena. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite, ainda pela Colômbia, primeira A, encerramento da 17ª rodada, temos a equipe do Santa Fé contra a equipe do Milionários. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Este aqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.